Olá, bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio aqui do nosso projeto dentro do portal Polonidade no Brasil, que é uma iniciativa da Casa da Cultura Polônia Brasil, um projeto que foi criado para comemorar os 150 anos da imigração polonesa. Já estamos quase indo para os 155 anos da imigração polonesa, mas é um projeto que pretende aí perdurar por muitos e muitos anos, né, se Deus quiser, no sentido de catalogar biografias e histórias de instituições e pessoas que de alguma forma contribuem para a polonidade no Brasil e também histórias de descendentes de poloneses que de alguma forma se destacam nas suas áreas de atuação, tanto poloneses que vieram para o Brasil quanto descendentes de poloneses. E nesse episódio de hoje nós temos a grande alegria, a grande honra de ter aqui conosco o escritor Gerson César Souza, que já publicou 3 biografias de personalidades polonesas, personalidades que, por sua vez, influenciaram suas áreas em diferentes temas aqui no Brasil. E são histórias bastante peculiares, então a gente vai ter a grande alegria de poder ouvir um pouquinho do Gerson, como é que foram esses bastidores. Ele escreveu um livro, A Estrela de Jacó, em 2014. Em 2016, o livro O Imortal Coronel Bodziak. E em 2023, o livro mais recente, O Feiticeiro do Xisto, contando a história, a trajetória aí de Roberto Angewitz. Acho que eu pronunciei certo, né? E graças aos seus trabalhos, em 2019, Gerson também foi agraciado com a medalha da Ordem do Mérito Cultural da República da Polônia, né? Reconhecendo aí esse trabalho tão importante que o Gerson vem construindo, né? Quem sabe tem projetos novos aí pela frente. Seja muito bem-vindo, Gerson. Começamos aí já, fique à vontade para se apresentar, né? E já ir contando para nós um pouquinho como é que foi essa trajetória dessas pesquisas que resultaram nos livros. A palavra é sua, fique muito à vontade e se sinta em casa. Obrigado pelo convite, né? É uma honra para mim ser lembrado nesse momento, né? E ser lembrado com esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo aí, de juntar as pessoas, né, que contam um pouco da história da polonidade, né? Então é muito bacana estar nessa caminhada junto, saber que tem mais gente junto com a gente, né? A minha história, com essas biografias, ela começa ali em 2008, né? Eu sou um cara que escrevo poesias, peças teatrais, letras de música, né? E em 2008 fui convidado para escrever a peça de teatro dos 100 anos da cidade de São Mateus do Sul. E nessa pesquisa histórica, eu tive que resgatar algumas pessoas, né? Ali uma cidade com forte imigração polonesa, então resgatei a história de vários poloneses ali para escrever a peça de teatro, mas uma pessoa específica, né? O padre Jakub Wróbel, que é o padre que construiu aquela igrejinha centenária da Água Branca, uma igrejinha linda de madeira. Quem não conhece essa igreja tem que conhecer, né? É uma joia da herança polonesa no Brasil. E eu, ao descobrir a história dele, né, descobri que ele era um padre, mas ele também era um astrônomo. Ele parava as missas para dar aula de astronomia pro pessoal. Ele falava 7 idiomas fluentemente. Então, era matemático, físico. Então, um cara, assim, genial. E aí, Shirley, quando eu fui na comunidade para tentar descobrir mais, a comunidade não sabia, né? A comunidade adorava aquela igrejinha, cuidava da igrejinha, mas não sabia a história do padre que tinha criado ela. E dali para frente eu disse, não, então eu vou descobrir essa história, né? E foi um trabalho muito bacana, assim, foram 6 anos de pesquisa, né? Com ida à Polônia, com muita pesquisa de campo, né? E aí, falando um pouquinho também das dificuldades, né? O primeiro material que eu recebi dele era um material totalmente em polonês e eu não dominava nada da língua, então era uma dificuldade muito grande, né? De ter que achar alguém que ajudasse nisso, e Deus vai colocando uns anjos, né, na caminhada de pesquisa da gente, né? E eu estava nessa, quase desistindo com aquele material todo em polonês ali, e aí o pessoal me comentou, pô, tu sabe que tem um colega nosso aqui que casou com uma polonesa? Eu pensei, deve ser uma descendente polonesa. Não, uma polonesa mesmo, a Magda Tozeto, né, que tinha vindo da Polônia. Aí eu fiz contato com eles ali, né? A Magda fez as primeiras traduções e depois ela se tornou uma pessoa fundamental nos 2 livros, né? Fez toda a tradução para o polonês dos livros
e também para mim, assim, né, virou minha comadre, né, fui padrinho do filho dela, então, um anjo que Deus colocou na minha vida, né. Mas aí foram 6 anos fazendo esse resgate da vida do padre Jacob Wrubel, contando tudo, né, desde o nascimento dele, a formação dele, como é que ele veio parar no Brasil, né, chegando aqui para ajudar aqueles imigrantes que tinham vindo durante o período da febre Brasil, ali em 1896, né, ele chega em 1896, mas o pessoal da Água Branca tinha chegado ali em 1891. Todo o processo da construção da igreja, a briga contra o alcoolismo, né, a questão da maçonaria, que era muito forte, que teve um entrave com a igreja católica, a educação, é um cara que fundou escolas, até a saída dele do Brasil indo para os Estados Unidos, e aí também eu tive a possibilidade de resgatar a vida dele lá nos Estados Unidos, que ele foi considerado um homem santo lá, até a morte dele, né, e disso sai A Estrela de Jacó, né, que é um livro que saiu em português e polonês, e acaba abrindo esse caminho, porque logo depois que o livro sai, o cônsul da Polônia, né, o Marek Makowski, né, ele vem a São Mateus de novo, ele participou do lançamento do livro, né, e ele vem de novo e diz, olha, agora o consulado que quer um livro, o consulado quer que tu faça um livro resgatando a vida de Antônio Bodziak, né. O Antônio Bodziak era um imigrante polonês que chegou muito pobre também no Paraná, virou um comerciante e na hora que eles chegam aqui explode uma revolução, a Revolução Federalista, né, em que o Rio Grande do Sul começa a brigar contra o resto do país e ele monta o Batalhão Polaco, né, o conjunto de poloneses ali que vai se integrar à revolução e vai lutar Paraná, até a fronteira com São Paulo, desce Santa Catarina, Rio Grande do Sul lutando, vai para a Argentina. Então, uma história de luta contra uma exploração, né, que os poloneses sofriam ali, né, toda a humilhação que o governo colocou neles, aqueles agentes do governo que tiravam o dinheiro dos imigrantes, né. Então, foi esse trabalho que eu tive 1 ano só, o cônsul só me deu 1 ano para fazer esse resgate, né. Mas aí sai esse livro que é o Imortal Coronel Bodziak, que também é uma paixão, assim, foi um trabalho muito legal de fazer, né, e também tive as dificuldades de os próprios descendentes dele não tinham a informação sobre ele, né, que teve que buscar esses dados em jornais, em bibliotecas polonesas. E ali eu comecei a escrever várias colunas no jornal da cidade, e nessas colunas resgatei, assim, quase uma centena de biografias de outros poloneses, né? Francisco Nadoni, Luciano Stenzel, Ludovico Bienek, um pintor mágico, assim, que morava ali numa casinha, ainda tem as pinturas dele lá, né? Rostovski, que passou por São Mateus. Então, eu fiz várias dessas pesquisas, né? E uma das pesquisas acabou sendo sobre Roberto Angevitz, que era o cara que explorou o xisto pela primeira vez, o primeiro cara a fazer combustível no Brasil, Shirley. Então, uma pessoa assim que só por isso ele já seria fantástico, né? A primeira produção em escala industrial de combustível, mas a história dele, ela é uma história muito, assim, interessante, porque ele é um rapaz que, até um adendo, né? Todos os livros falavam assim que ele era filho de imigrantes alemães, né? E a gente conseguiu descobrir, inclusive com registros lá na Polônia, que não, ele era filho de imigrantes poloneses, né? Mostramos, nessa pesquisa a gente mostra todo esse trabalho de reconstituição, né, da vinda dos pais dele da Polônia para cá. E ele é um cara que ele perde a mãe com 3 anos de idade, né? Uma criança fica órfã de mãe com 3 anos de idade, e com 8 anos uma cobra pica a perna dele, ele perde a perna, né? E aí ele mesmo, criança, faz a prótese, que é o pau, que vai virar o apelido dele, né? O perna de pau. A madrasta é muito má com ele, com os outros filhos, assim, ela dá uma das irmãs dele, ele tem que sair de casa com 14 anos e vai para Curitiba com 14 anos tentar trabalhar, né? E assim, a história dele é toda uma história de superação, trabalha numa fundição, depois cria a própria fundição, vem a Primeira Guerra Mundial, ele perde tudo, aí ele, com o resto que sobrou, ele compra um carro e transforma em táxi. Então o cara que não tinha uma perna era motorista de táxi, né? E aí ele ouve falar que em São Mateus tinha as tais pedras com óleo e vai para São Mateus e monta a usina dele, e por 10 anos explora o xisto, fazendo gasolina, fazendo quase uma centena de produtos a partir do xisto, né? Então é uma história, assim, muito, muito, muito interessante. Eu fiz essa pesquisa primeiro para o jornal, né, para fazer uma coluna no jornal, depois o Instituto Histórico de São Mateus, quando
criou a cadeira número um, o nome era Roberto Angevitz, então eu fiz a pesquisa para tomar posse dessa cadeira número um do Instituto Histórico e Geográfico de São Mateus, e acabou virando esse livro impresso no ano passado, né? Então, essa é a coleção de pesquisas, das quais 3 viraram livros, mas tem muitas outras histórias maravilhosas aí. Olha que legal. E esses 3 livros são bilíngue, português, polonês? O Angevitz não, os outros 2 primeiros foram bilíngues, né? O Angevitz só em português, né? Mas já falei para a Magda está morando na Polônia de novo, só que temos que transformar em polonês o Feiticeiro do Xisto. É verdade, a Polônia precisa conhecer a história dele, né? Muito legal. Acho que é uma preocupação interessante quando a gente faz as pesquisas e mesmo o portal Polonidade no Brasil também a gente pretende que ele seja trilíngue até, né? Com inglês, para quem não sabe nem português nem polonês, pelo menos vai ter acesso aí a todo o material que a gente está produzindo, é interessante, né? E isso que tu falaste, né? A importância da gente conseguir comunicar nessas histórias para o pessoal da Polônia, né? Porque a Polônia mandou esse contingente gigante de imigrantes para cá e muitos parentes ficaram lá, né? A Shirley perderam totalmente o contato, né? Sim. Então, depois dessas publicações, tanto do caso do Bodia quanto do Vrubel, né? Eu tive alguns contatos de pessoas lá que pediam livros, a gente mandava, e felizmente o fato do livro estar em polonês facilitava eles lerem, né? Teve um caso assim muito interessante que foi da dona Sofia Jakubowski. Ela é tataraneta, não, o irmão do padre Vrubel era tataravô dela, né? Uhum. E ela, ao ler o livro, ela disse, pô, eu quero resgatar agora a história da minha família. E ela publica esse livro aqui, que é um Que livro lindo! também resgatando toda a história da família dela, com árvore genealógica e tudo, e na primeira parte ela republica em polonês o meu livro, né? E depois faz toda a história, a árvore genealógica, com os registros que ela encontrou. Então, acho que um trabalho feito aqui estimulou eles a fazerem a mesma coisa lá, né? E acho que é bem bacana o que a gente consegue fazer, né, Shirley? Porque a gente não pesquisa sozinho, né? Eu sempre Sim. falo, a pesquisa histórica é como um quebra-cabeça. Eu tenho uma peça, tu tem outra, né? Se eu ficar escondendo a peça para mim, eu não vou montar num quebra-cabeça. Então eu tenho que te mostrar, tu mostra a tua, um outro mostra dele, e a gente vai montando juntos o quebra-cabeça. Que legal, é bem importante mesmo. É isso que eu estava refletindo, né? Estou te entrevistando hoje, mas já falei com a professora Neuci, que recentemente também publicou uma coletânea aí com mais de 40 biografias, mini biografias, né? E quando eu estava te ouvindo, eu lembrei imediatamente do que ela falou, né? Que o tanto de pessoas que muitas vezes colaboravam para que uma biografia saísse, né? Então a gente realmente não faz nada sozinho, a gente precisa do outro, né? É, e o lançamento do livro dela foi emocionante. Eu fui lá, eu participei, porque eu sou um dos que escrevi uma das biografias, inclusive do Padre Ah, que Vrubel, legal. que está no livro dela lá, né? E aí eles Sim, me convidaram para ir no lançamento do livro, e eu fui, e tu enxergando lá, né, Shirley, as famílias, quando a gente faz uma pesquisa histórica dessas, a gente está devolvendo a pessoa para a história às vezes, né? Porque são isso. pessoas que não são conhecidas na história formal e que deveriam ser conhecidas, né? Um cara como Angevitz, que fez primeira produção de combustíveis, um Bodia que lutou na Revolução. No final da Revolução, ele chega a negociar com o presidente da República. Tu imagina um comerciante de São Mateus negociando a Sim, paz com o presidente da República, né? Então, a gente devolve as pessoas para a história, mas a gente devolve as pessoas para os descendentes delas, né? Então, isso. quando a gente vê lá um bisneto, um tataraneto, né? Dizendo, pô, isso aqui é meu avô. Eu ouvi de muitas pessoas assim, ó, eu não me sentia polonês, não me sentia polônico, né? E agora, sabendo a história do meu antepassado, eu me sinto polônico. Que Interessante. lindo, é muito legal. Eu falei até com a professora Neuci que a sensação que eu tenho assim, eu tenho muita pena de ver as histórias indo embora, sabe? Eu também cuidando do Polonidade no Brasil como se fosse um filho, né? É nesse sentido. Então a nossa intenção é, com o passar do tempo, a cada 40, 50 biografias publicadas no portal, que a gente possa editar um livro, porque o livro também ele perpetua, né? Eu sou das É. antigas, eu gosto do livro impresso, né? Então Não, é ele fica para outras pessoas pesquisarem depois, é muito bom. Sim, e o portal ele já começa a virar uma certa referência, no sentido assim, quando as pessoas vêm buscar alguma informação, elas vão consultar o portal para entender quem é aquela pessoa, de quem que é aquela biografia, e realmente essa é a nossa intenção, né? É despertar até naquelas pessoas que muitas vezes, puxa, mas por que que eu vou contar a história de um padre ou de um comerciante do meu bairro, da minha cidade, né? Sim, conte a história dele precisa
se perpetuar, né, de alguma forma. São pessoas que realmente deixaram um legado importante, né? Mesmo que seja, a gente pode parecer um legado pequeno, mas são pessoas que marcaram a história dos seus municípios, dos seus bairros, né? A gente nunca sabe o que tem por trás, é muito legal. E às Bom, vezes na história de uma pessoa dessas, Shirley, vem a sim, história de outra, entende? Vai puxando o fio da isso. meada e se liga à história de outros, né? Exatamente, isso que é legal. Bom, é lógico que quando a gente vai convidar, né, as pessoas para participarem do projeto do Polonidade no Brasil, do portal, as pessoas vão vir contando breves histórias, verbetes que a gente fala, né? Você fez pesquisas longas, mas assim, o que que você poderia deixar de dica para quem nos assiste, né, a partir dessas histórias? Logicamente que as tuas histórias aí ficaram é, dignas de livro, né? Nesse caso são sagas, né? Mas nesse caso, se eu quiser contar a história resumida, né, de alguém que eu conheço, por exemplo, a gente está resgatando a história de algumas mulheres, né? A dona Wanda Frantiak, que fez um trabalho lindo no IUNAC com o folclore, com as danças, né? Ensinando por tantas e tantas décadas aqueles alunos, aqueles dançarinos. Então são histórias assim que de repente de forma resumida eu posso pelo menos não deixar essa história se perder, né? Se você tiver alguma dica, alguma coisa assim que você queira compartilhar até para estimular as pessoas, ó, se encorajem, né? Venham contar essas histórias, né? Eu acho, assim, primeiro, né? Nunca subestime a história, né? Toda história tem valor. Então, mas a minha história dá 3 parágrafos, a minha história dá 2 páginas, a minha história dá um livro. Não interessa, né? Toda história tem valor, né? Para a gente chegar num livro, às vezes, uma frase de uma pessoa num depoimento, ela muda toda uma história de um livro. Então, não subestime, né? Conte. O segundo ponto, assim, não deixe se perder a história, né? Eu lembro quando eu tinha um costume em São Mateus de sábado de manhã pegava uma câmera, ia para casa de algum daqueles vovozinhos lá, né? E conversava, eles contavam as histórias, como é que era no passado e tudo, e eu filmava e dali ia saindo material para pesquisas depois, né? E teve uma manhã inteira que eu fiquei na casa do seu Joask, né? Até ele me ajudou no livro do Padre Jacob Wrubel. E no final da manhã, foi dia 30 de novembro, no final da manhã, eu saindo da casa dele, eu pedi, Basta, Joaquim, me desculpe, né? Tomei todo o seu sábado pela manhã, né? Ele disse, não precisa pedir desculpa, isso aí não é incômodo pra gente, isso é um milagre, né? Ele disse, porque os jovens hoje não querem mais saber da nossa história, né? E não é verdade, os jovens querem saber, mas às vezes não sabem se aproximar, então não subestime, valorize essa história, não deixe essa história se perder, né? Registre de qualquer maneira. Meu pai, meu avô tá velhinho, pega um gravador, um celular, grave ali as histórias que ele conta, né? Depois bote no papel. Acho que esse é um ponto importante. E às vezes uma lembrança dessa pessoa pode ser fundamental numa pesquisa no futuro. Sim, pode ajudar tanto pesquisadores quanto a história da própria família, né? Muitas vezes se descobre É, coisas que vai ajudar, né? exato, e um filho que escuta isso do pai, um neto que escuta isso do avô, ele cria uma ligação, né? Uma raiz. E a gente hoje perde tanto tempo, né? Com rede social, com isso, com aquilo, né? Pare um pouquinho, escute teu avô, escute teu bisavô, quem tenha o prazer de ter um bisavô, né? Pergunte, né? Faça perguntas sobre como é que era a vida naquela época. Isso vai ajudar até a valorizar a vida de hoje, né? Exatamente, muito legal. Bom, de improviso aí uma pergunta no sentido assim, curiosidades das suas pesquisas. Teve alguma coisa assim que você foi buscar algo e trouxe outra coisa, outra informação? Ou... Não, tem muita curiosidade, assim, né? Acho que tem uma questão importante que são as dificuldades, né, Shirley? Sim. A gente tem que ser até humilde, né, com os pontos que a gente não conhece, né? Eu, por exemplo, apanhei muito com a língua polonesa, como eu falei, né? E apanhei a ponto, inclusive, de ir para a Polônia tentar fazer uma entrevista, uma pesquisa, achando que lá o pessoal ia falar inglês e ter que me virar com mímicas, gestos, papéis, né? Então, acho que esses são pontos importantes, né? De tu ter essa questão da humildade, né? Mas, assim, é muito legal quando, durante a pesquisa, a gente consegue envolver outras pessoas, né? Eu conto que nesses projetos eu ficava muito envolvido com isso e arrastava minha família comigo, né? Então, uma vez eu convidei meus filhos, minha mulher,
vamos passar um final de semana em São Bento, né? São Bento do Sul, Santa Catarina, bem legal, tem um hotel legal lá. Eles já sabiam que era alguma pesquisa que eu tinha que fazer, né? E eu tinha que, nesse caso, eu tinha que achar o túmulo de um senhor chamado Francisco Kamienski, né? Que tinha sido patrão do Antônio Bodzic. E levei minha família para o cemitério, né? Só que o cemitério lá era maior do que eu esperava. Dividi o cemitério em 4 locais e botei. A minha filha tinha 6 anos, meu filho 7, cada um foi para um lado lá, minha esposa para outro lado, e tentar achar o nome do Francisco Kamienski, né? E daqui a pouco minha filha voltou e disse: papai, ó, ali tem um nome polonês, né? Como é que tu sabe? Não, tá cheio de K e Y, então deve ser mesmo. E realmente era o túmulo, né? Mas assim, Shirley, nessas pesquisas a gente descobre coisas assim muito interessantes, né? Por exemplo, o primeiro professor polonês trazido para São Mateus, né? Ele era um cara também assim muito inteligente, chamado Jan Kosminski, mas ele foi trazido porque ele tinha lutado lá no exército austríaco, né? O primeiro padre de São Mateus, padre fixo, né? O padre Ladislau Smolucha, foi trazido porque tinha lutado lá no Levante de 1863, né? E essas coisas tinham um motivo, né? O pessoal estava montando o batalhão polaco e queria um professor que lutasse, queria um padre que lutasse, né? Então, essas coisas vão se acumulando, né? Hoje, quando tu vai no túmulo do padre Ladislau Smolucha, ali em São Mateus, tu encontra flores e coisas assim. Pô, o cara que morreu há mais de 100 anos, tu encontra ainda. E aí depois eu fui descobrir, ele tinha uma fama de milagreiro, né? E o pessoal ainda cultiva esse tipo de coisa ali, né? Então, as histórias vão puxando outras histórias, né? Tu pega um Francisco Nadolny, que ajudou o padre Wrubel durante o período de guerra contra a maçonaria, a ponto deles se armarem com mais 50 poloneses, tomarem a igreja de Palmeira na arma e depois irem para a igreja de Curitiba, para a matriz em Curitiba, e ficarem 3 dias rezando missa em polonês lá em Curitiba, né? Esse Francisco Nadolny era um cara que trabalhava com erva mate e com madeira, fez uma patente do malhador de erva mate, a primeira patente no polonês no Brasil. Então, são figuras geniais, assim, que tu vai encontrando, esbarrando, né? Não é a história principal, mas vai te mostrando outras figuras, assim, que são muito interessantes. E é interessante também quando você vai trazendo isso. Eu estou fazendo a pesquisa genealógica da família, né? Os 4 ramos estão aí abertos na minha frente, né? E quanto mais eu pesquiso, mais elementos vão aparecendo. E aí tem metodologias de escrita, né? Porque de qualquer maneira a história das famílias, ela também está imbricada na história das cidades, do estado, do país, né? E principalmente nós que viemos assim de descendentes de outra etnia, né? Que vieram recebendo terras aqui no Brasil e tudo mais. Então é bem o que você falou, é inspirador isso, né? Não precisamos nos assustar com essas outras ramificações que vão se abrindo quando a gente pesquisa, né? A única coisa é daqui a pouco ter um limite, falar, poxa, tem que descobrir só até aqui, então ok, vou até aqui para poder gerar esse texto ou até mesmo esse livro, né? Eu dou um tempo depois, se eu quiser avançar, ok, mas aí chega um momento que você tem que colocar até um limite na pesquisa, né? Senão a gente não para mais. E assim, para quem tem esse interesse, né, de pesquisar, a Polônia é muito organizada com isso, né, Shirley? Sim. Tem aquele site da Geneteca que tem toda a parte de genealogia polonesa lá, que tu consegue ver por Uhum. local, tu consegue encontrar documentos do pessoal que veio para cá. E eu falo isso porque eu já fiz esse trabalho para várias pessoas, sabe? Quando a pessoa Uhum. conhece o trabalho da gente, vem procurar, pô, Gerson, mas eu sou descendente de um Pshivitovsky, de um Witkowski, né? Mas eu não tenho documento nenhum aqui, né? E a gente consegue achar com muita facilidade hoje esse tipo de documentação, né? Além disso, a Polônia tem, acho que, cerca de 120 bibliotecas totalmente digitais, né? Tu consegue entrar nelas, folhear livros, pesquisar por termos, então é muito fácil tu achar um material, fazer uma pesquisa dessas digitais hoje na Polônia, né? Legal, muito bom mesmo, é verdade. Tem bastante gente que está inspirando aí novos desafios pela frente, né? Bom, para a gente fechar o nosso bate-papo, né, que poderíamos ficar muito tempo aí conversando, né, mas acho que é mais uma contribuição e uma inspiração para quem quer contar essas histórias. Você já deixou algumas dicas, né? E se as pessoas quiserem, então, escrever algo, né, por onde que eles podem começar? Será que eles começam por uma história lá longe ou algo mais de perto? O que que você poderia deixar de recomendação, até de chamado, né, para que eles possam
vir contar essas histórias, a gente fica na expectativa de fazer um livro, ou criar algo muito grandioso e perdemos o bonde, como diz, né? Passou o tempo, aquelas pessoas já não estão mais disponíveis para serem entrevistadas, muitas já faleceram. Então, o que que a gente teria que fazer? Por onde que a gente começa? Não, comece de perto, né? Comece na sua família, comece olhando para aquela pessoa ali que está perto de ti, que tem histórias para contar, né? E assim, não é da minha família, mas é um vizinho que, pô, uma senhorinha ali que já está com quase 100 anos, que tem uma história. Pare um tempo, ouça, grave, escreva, né? Respeite essa pessoa, depois também vá lá e conte de novo, vem cá, o que tu falaste foi isso, né? É essa história, né? Para a pessoa poder ter a chance de captar se tu pegasse alguma coisa errada também, não eternizar algo errado, né? Então, faça isso no perto, né? E depois vai evoluindo para longe, né? E para quem quer algo mais, né? Pô, alguém que quer fazer isso, mas para um efeito já de um trabalho escolar, faculdade, mestrado, né? Aí tem essas ferramentas maiores que eu aconselharia também. Mas mesmo as pessoas, comece de perto, né? Comece pegando alguém da sua família, faça esse teste aí, vai ver o quão gratificante é, né? E procure publicar isso de alguma forma, seja num site, no Facebook, no Instagram, em alguma plataforma dessas aí, publique, vai ver que isso vai chamar a atenção de outras pessoas, vai gerar um movimento de outras pessoas fazendo isso também. Então, acho que é uma semente do bem, né, uma corrente do bem aí que pode ter grandes frutos. Muito legal, muito bom. Bom, Gerson, nós só temos a agradecer, né, essa tua participação tão incrível e tão motivadora aí para todos nós. Parabenizar mais uma vez, né? Acho que todo esse reconhecimento que você teve pelo governo polonês é o reconhecimento também de toda uma comunidade. Eu não sei, você não tem ascendência polonesa, né? Não, não tem, Shirley. E assim, a gente se envolveu de tal forma, né, que minha esposa cantava no coral polonês lá, meus filhos dançavam no grupo folclórico, né? Mas a gente não tem nenhuma relação sanguínea, né? Mas temos uma paixão muito grande por essa cultura. Então, ainda hoje, mesmo já estando fora de São Mateus, né? Eu continuo sempre. Estou lendo, inclusive, um livro agora chamado Polônia, que conta a história da Polônia. Então, as pesquisas continuam. Semana passada, inclusive, era a semana do aniversário de São Mateus. Eu escrevi algumas biografias lá, inclusive de poloneses, lá a parteira de São Mateus lá, que era a dona Stefania Janowski, né? Então, eu escrevi sobre ela também. Então, tem muitas histórias bacanas e a gente ficou ligado eternamente à Polônia, não tem jeito. Que legal, que legal. E acho que, né, toda polonidade no Brasil só tem a agradecer aí pelo teu envolvimento, dedicação, por esse dom, né, que Deus te deu, assim, porque é um talento mesmo e uma motivação grande que você tem, que as portas simplesmente foram se abrindo, né, essas histórias chegaram até as suas mãos e com certeza em excelentes mãos. Então a gente só agradece todo o legado que você deixa aí para nós e o que vai vir ainda. A gente já está curioso para saber as próximas histórias que vão vir pelas tuas mãos aí, literalmente, né? Agradecer de coração por essa contribuição, né, dentro desse projeto que a gente está aí também de forma voluntária, né, seguindo em frente, seguindo o coração aí para que as coisas aconteçam e principalmente não deixar as histórias morrerem, né, que a gente consiga Isso catalogar e aí. trazer. Então, acho que a tua contribuição também engrandece muito esse nosso projeto, esse nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Até uma próxima, Shirley. Até. Tchau, tchau.